Olá, meus amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, amém? Aqui quem vos fala é o pastor Marcelo. Que Deus te abençoe, você, a sua casa, a sua família, onde vocês for, aonde vocês passam, que Deus seja com vocês. Meus amados irmãos, veja que a Bíblia nos fala dentro do livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Meus amados irmãos, o que Jesus nos ensina dentro desta palavra? Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é o pecado que vai se multiplicar. Iniquidade, as pessoas elas vão se corromper. A iniquidade, cada vez se aumentando a iniquidade, que é o pecado, o amor de muitos vão se esfriar. O que é iniquidade? É o pecado. O amor de Deus ao próximo vai se acabar. O amor àquela pessoa, o irmão, a irmã, ao ser humano, a Bíblia diz que vai se acabar. O amor vai se acabar. Por quê? Por causa do pecado. Por se multiplicar, a iniquidade, o amor de muitos vão se esfriar. Então a Bíblia diz que para eu e você, nesses tempos, nos continuar na presença de Deus, porque ele fala: eis que venho sem demora, guarda o que tens. Eu sempre falo, meus amados irmãos, que é muito fácil aceitar Jesus como o nosso único e Salvador, mas o difícil é andar com ele, é caminhar com ele. Enoque andou com Deus, Enoque permaneceu na presença do Senhor e Deus o levou, e assim também seremos nós. Deus vai nos levar dessa terra, porque Deus não dará lutas que eu e você não podemos suportar. Veja no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. 1 Coríntios 10, 12. Deixa eu confirmar aqui. 1 Coríntios 10, 12. Aquele que cuida está em pé, olhe que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Aquele que cuida está em pé, olhe que não caia. Meus amados irmãos, se a Bíblia nos fala aqui que as pessoas que estão de pé, ou seja, tome cuidado para que não venha cair, porque a Bíblia está relatando que pode cair. Então a Bíblia diz que vigiai e orai. O próprio Jesus diz: vigiai e orai. Então, se o próprio Jesus, ele estava no monte, ele orou ao Pai, pedindo ao Pai, que desse para ele entendimento e sabedoria. Imagina nós. É nosso dever orarmos, é nosso dever buscarmos a presença do Senhor. Porque a Bíblia diz aqui que aquele que cuida está em pé, olhe que não caia. Vamos ainda para o texto para o texto agora, vamos lá. Vamos para o texto de deixa eu ver se eu marquei aqui. Filipenses. Livro de Filipenses. Filipenses capítulo 1. Do 15 ao 18. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. É verdade que também alguns
prego a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando a acrescentar aflições a minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou com a verdade, nisso é regozijo, que regozijarei ainda. Então Paulo nos ensina aqui que alguns pregam a Cristo por fingimento e até por falsidade, né? Ele fala aqui, Filipenses 1:18, mas 17, Filipenses 1:17, mas outros por amor, sabendo que eu fui posto para a defesa do Evangelho, mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisso regozijo e me regozijarei ainda. Então Paulo nos anuncia aqui que muitas pessoas têm pregado a palavra de Deus com fingimento. Uns, fala 16, na verdade anuncia o Cristo por contenção. Vamos ver essa palavra aqui. Aí Paulo vai dizer aqui que muitos pregam a palavra de Deus, né? Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção. O que é essa palavra contenção? Luta, briga. Outros por fingimento. Meus amados irmãos, a palavra de Deus, na verdade, muitos pregam a palavra de Deus com fingimento, com lutas, com brigas. Mas Paulo, ele anuncia a palavra de Deus aqui com amor. Ele fala aqui, ele fala assim, mas que importa, contanto que o Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisso me regozijo e me regozijarei ainda. Então, Paulo, ele nos ensina que ele prega a palavra de Deus em verdade, com justiça, com amor. Mas Paulo, quando vê essas pessoas pregando a palavra de Deus com fingimento, com brigas, com lutas, Paulo vai dizer assim, o importante é que a palavra de Deus seja pregada. É por isso que existem muitos falsos profetas, é por isso que existem falsos pastores. Existem pessoas que realmente não estão fazendo a vontade do Senhor. Mas vamos para o texto sagrado que se encontra em Lucas, no capítulo 18, do 1 ao 8. Aconteceu também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia nem respeitava homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo, fazei-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não tema a Deus nem respeito homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama ele de dia e de noite, ainda que tarde para com eles. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então Jesus aqui, no finalzinho aqui, Lucas, né? Fala aqui, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Meus amados irmãos, Deus, ele nos faz essa pergunta para nós. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Então a gente vê que as coisas, cada ano que passa, as coisas vão cada vez mais se esfriando. O amor das pessoas uns para os outros estão se acabando. Que é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus. Se inscreva no meu canal. Deus é fiel.